Bom dia, pessoal. Hoje, dia 24 de maio de 2024, uma sexta-feira. Tá chovendinho aqui em Guarapuava e é uma ventania terrível de madrugada. Cheguei a acordar e continuamos na oração pelo pessoal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, porque se continua chovendo lá, a terra já está encharcada, né? Os rios já estão altos, é complicado. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre responsabilidades, porque muitas pessoas desejam ter um pouco mais de dinheiro, mais poder, mais autoridade, né? Mas com isso vem as responsabilidades. A palavra de Deus diz que a quem muito foi dado, muito vai ser exigido, né? E parece que a isonomia nos leva a esse entendimento mesmo. Não pode ser cobrado a mesma coisa de uma pessoa que nasce num lugar e a pessoa que nasce em outro. A pessoa que tem uma determinada condição financeira, a pessoa que tem outra. É, o nosso agir sempre tem que ser diferente, sempre tem que ser um agir conforme Jesus, né? Mas se a gente tem mais meios, a gente tem que fazer mais coisas, a gente tem que agir de forma melhor. Se você tem mais consciência, você tem que agir de forma mais santa. Se você aprendeu da palavra de Deus, aí você passa a conhecer a palavra de Deus, você só não faz aquela palavra de Deus se você não quer. E eu quero falar a respeito um pouquinho de Moisés, né? Uma palavra que está lá no Êxodo, no capítulo 4, no versículo 24. Vejam que interessante, Deus tinha acabado de mandar Moisés falar com o faraó, né? E a Bíblia diz o seguinte, que durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: "Você é um marido de sangue para mim." Ela disse isso por causa da circuncisão, e assim o Senhor deixou Moisés viver. Aqui nós vemos algumas coisas interessantes da Bíblia, né? Por exemplo, o papel da mulher. A mulher é tão importante quanto o homem é tão importante quanto a mulher. E aqui, a Zípora, com a sua conduta, ela livrou o marido da morte, né? Ela mudou a história de sua família, a Zípora. Sem que isso tenha sido considerado uma espécie de submissão, porque nós estamos no mesmo nível que as nossas esposas, né? E as esposas com os maridos. Mas o motivo da Zípora aqui era um motivo correto, né? Porque os hebreus que eles tinham que circuncidar os seus filhos, era o sinal que Deus deu para ele. Moisés tinha se esquecido disso. Aí alguém pode perguntar, mas Marco, mas por que Deus ia matar Moisés só por causa disso? Gente, aí que está, responsabilidade. Uma pessoa comum não tem tanta importância, mas ele era Moisés. Ele era o cara com quem Deus falava face a face, né, como um amigo. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande, ele era um homem separado, né, era um modelo. E a gente tem que ter essa noção. Essa semana eu fiquei triste porque vi um marido de uma cantora gospel, filho de um pastor que, que eu cresci ouvindo, né, na palavra de Deus, e o cara foi preso. E a gente vê muito escândalo de pastores, de sacerdotes, né? E eu digo para vocês o seguinte, alguém que está falando da palavra de Deus tem muito mais responsabilidade do que um cidadão comum. Então a gente tem direito às bênçãos de Deus e, e a gente também tem com isso responsabilidade. Vocês viram como é que são as coisas espirituais, né? Eu estava aqui, ninguém estava ligando. Daqui a pouco eu vou terminar o videozinho também, ninguém vai ligar aqui, agora na hora que eu estou falando o telefone toca, mas isso faz parte. É só a gente saber o que é isso, de onde é que vem. Então, continuando, com grandes meios, com grandes bênçãos, vem grandes responsabilidades. A gente tem que saber o que fazer com aquilo que Deus dá, né? Moisés, no caso, recebeu o poder de Deus. Moisés era o homem que falava com Deus, era o líder do seu povo, ele não podia falhar. Quanto mais falhar em coisas assim básicas, né?
E é isso que eu falo para vocês. Alguns pecados são acidentais na vida do cristão e acontecem. Eu acho que alguns de vez em quando soltam um palavrão, alguns perdem a paciência. Alguma coisa a gente sempre está errando, né? Porque é da natureza humana. Mas isso tem que ser um acidente, isso não pode ser intencional e não pode ser corriqueiro nas nossas vidas, tá? Aí você erra, você pede perdão e segue. Agora, algumas coisas a gente tem que abandonar definitivamente, né? O que roubava não roube mais, o que adulterava não adultere mais, o que bebia pare de beber e assim por diante. O que está na nossa mão nós temos que fazer, por quê? Porque hoje em dia todas as pessoas querem bênçãos. Eu lembro na igreja que eu frequentava, fazia um curso de finanças e enchia a igreja que não tinha lugar onde pôr aquele povo. Agora, para os homens orarem para suas famílias, ia meia dúzia lá fazer a oração de manhã cedo, né? Porque todo mundo quer o bônus, querem aprender a fórmula mágica da coisa acontecer rapidamente. Ninguém quer pagar o preço por aquilo. E Jesus nos ensina que a nossa vida é como uma caminhada, como a construção de uma torre. Você tem que fixar bem os alicerces, né? A sua casa tem que ser fixada na rocha, porque se ela não for fixada na rocha não adianta. Vem a primeira água e leva a casa, tá? Então nós temos que pagar o preço, temos que fazer a nossa parte e ter fé que a parte de Deus ele faz. E principalmente, ouçam bem, a gente tem que viver conforme a nossa idade. Existe idade de ser idiota, existe idade de fazer coisas de menino. Depois a gente cresce, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ganhando calos na vida e a gente tem que aprender com isso, tá? A gente tem que aprender com isso e tem que viver conforme a nossa idade. Um menino é um menino, um homem maduro é um homem maduro, um velho é um velho. Mesma coisa as mulheres. Uma menina é uma menina, uma adolescente é uma adolescente, uma senhora de idade é uma senhora de idade. A gente tem que viver conforme a nossa idade. E se Deus te abençoar, que você consiga as tuas bênçãos, pense que aí você também tem com elas mais responsabilidades de testemunho, mais responsabilidades de agradecimentos e mais responsabilidade do que você vai fazer com aquela bênção, né, do uso daquela bênção. Lembrem do caso do têmpora do pastor, que eu expliquei para vocês na aula que nós falamos de riquezas, né? Mas seguimos firmes, tá? Estamos vivos, se estamos vivos é uma boa oportunidade para a gente fazer o que é certo. É por aí. Deus abençoe o seu dia.